Na parte da manhã, teremos 2 painéis. O primeiro painel abordará o tema Vender também é uma ciência. Construa uma área comercial de alta performance. Atuando como moderador do painel, convidamos para compor o palco o senhor Euclides Vieira, conselheiro da Abrint. Convidamos os palestrantes, senhor Marcos Lemos, sócio do Grupo Multiplique e Academia do Provedor. Senhor Rogério Couto, sócio da RL2M. Com a palavra, o moderador do painel, o senhor Euclides Vieira, que conduzirá os trabalhos. Bom dia a todos. Bom dia ao Rogério. Bom dia, Euclides. Bom dia ao Marcos, que estão aqui nos dando o momento de somar conhecimento. A gente trabalha, sou provedor também, né, há muitos anos, e venda sempre é um grande dilema, um grande desafio. O cenário hoje cada vez mais diversificado, concorrências, tecnologias, exigências, relacionamento, tudo isso faz com que nós, provedores, tenhamos que dividir nossas atenções na nossa parte técnica, e a exigência de investimento e a exigência de todos os setores. E muitas das vezes a gente cobra um resultado, a gente precisa vender e às vezes a gente esqueceu talvez de olhar um pouco mais para o setor de vendas, achando que simplesmente vamos lançar fibra, vamos aí abrir caixas e o mercado está bom, as pessoas precisam de internet, mas a gente realmente acaba ficando em situações que temos que olhar com muito carinho, porque venda é uma ciência, né? Não é simplesmente aquele rapaz que fala bem da empresa, ou o cara que panfletava lá de uma operadora e achar que isso vai acontecer. O nosso painel a gente vamos dividir em 2 partes. Primeira apresentação de 20 minutos de cada um dos palestrantes, e depois a gente abre para o debate, para poder a gente trocar algumas experiências. Então, eu convido o Marcos para fazer a sua apresentação, tá? E, mais uma vez, agradeço a sua presença, Marcos. Obrigado. Bom dia a todos, tudo bem? Vamos falar de um tema bem gostoso aqui, né, que é vendas, né? Eu acho que é um desafio para todo mundo. Falar um pouco sobre mim, rapidinho, para vocês me conhecerem, aqui do nosso tema Vender também é uma ciência. Eu vim de grande telecom no começo da minha carreira, trabalhei na Vivo, na Telefônica São Paulo há alguns anos, e nesse período, quando eu fui contratado para integrar uma área comercial, eu acreditei que eu ia chegar nesse local e eu ia encontrar, né, uma equipe de vendas. E minha primeira impressão foi chegar lá e ver um monte de analista. Falei, mas, gente, cadê a área comercial disso aqui? E aí eu descobri que eu ia fazer parte, ser analista de negócio, e que o meu objetivo era ficar analisando tendência do consumidor, tendência de performance dos canais de venda, tendência do mercado, entendendo o concorrente, e assim por diante. E aí aquilo ali me abriu a mente, né? Eu tinha acabado de sair da universidade e para a minha área de vendas era simplesmente a gente ter uma boa equipe comercial com um vendedor com boa argumentação. Isso me chamou muita atenção, fiquei lá alguns anos, depois fui promovido algumas vezes e virei gerente de marketing nacional dessa mesma empresa. E quando foi em 2015 eu resolvi empreender e abrir uma consultoria na área de gestão comercial para ajudar as empresas a venderem. E o destino me levou a encontrar um provedor regional, que é a AutoCenter, do Cláudio, deve estar aí provavelmente,
E lá a gente conseguiu, né, não é mérito só meu, e sim de uma equipe, desde a área técnica até todos integrados, a gente conseguiu fazer um sucesso comercial dessa empresa, alavancando o resultado dela nos últimos anos de forma bem intensa. E o que eu percebi no provedor regional? Que o provedor regional muitas vezes não usava essa análise, esses indicadores, e nem entendia muitas vezes o motivo que faz o cliente comprar. E aí me chamou a atenção. Provavelmente deve ser a dificuldade de muitos dos provedores. E com isso, no final do ano passado, a gente lançou uma escola, Academia do Provedor, que tem, dentre os objetivos, propiciar esse aperfeiçoamento para os provedores aprenderem um pouco dessas técnicas. Eu vou tentar, aqui a gente tem 20 minutinhos, vou tentar compactar a minha apresentação e contar um pouco desse modelo para vocês. Quando a gente fala no aspecto de vendas, né, todo mundo entende o seguinte, é treinamento. O treinamento é importante. É uma coisa, a equipe treinada que conhece o produto é fantástico. Mas o que eu quero falar aqui é um pouco mais profundo que treinamento, e sim a razão de compra do cliente, né? Então, não é um treinamento. A gente aqui não vai falar em 20 minutos como vender mais. E sim, eu gostaria de passar para vocês de entender a razão de compra do cliente. Se vocês entenderem isso, sair daqui, eu acho que eu consegui colaborar de alguma forma, e isso ajuda a gente estruturar junto com a nossa equipe e junto com a nossa estratégia, principalmente, como fazer a gente vender mais aí nos provedores. E é muito mais profundo quando a gente diz venda, né? Eu falo que é igual um iceberg. Essa camada de cima que vocês estão vendo é a equipe de vendas na rua, a equipe de vendas no call center, é a equipe de vendas atendendo hoje pelo WhatsApp, pelas mídias sociais, é o seu relacionamento com o cliente final. Mas embaixo disso, a gente tem uma série de pontos, né, que vão desde entender os indicadores, quais os indicadores da minha empresa, quanto que eu vendi ano passado, quanto que eu vendi no mesmo mês do ano passado, eu tenho concorrente, não tenho, quanto que ele cobra, qual o serviço que ele oferece, é igual ao meu, qual que é a minha nota de qualidade, como que o cliente me enxerga, porque muitas vezes é a percepção nossa, mas a gente pergunta para o consumidor, a gente pergunta realmente a visão dele da nossa empresa. Eu faço até uma pergunta para vocês. Vocês trazem o consumidor de vocês, o cliente de vocês, até a empresa de vocês, e pergunta realmente qual é a opinião dele em relação ao seu serviço, à sua conexão, ao seu serviço de campo, ao seu atendimento por telefone ou pelas redes sociais. Então, é muito mais profundo que isso. E eu falo que a gente deve começar pelos indicadores, por montar uma equipe muito bem dedicada, que depois o Rogério vai falar um pouco na sequência, e de ter realmente esse mapeamento. Mas o que é importante no começo que eu quero falar com vocês hoje? Né? Sobre o ciclo de compra. Né? Como que ele é abastecido? Porque isso é uma ciência, vocês vão ver aqui que tem etapas que, se bem aplicadas, elas se retroalimentam e aí a gente consegue gerar essa roda positiva de crescimento. Eu resumo ela em 5 etapas, tá? Desejo e necessidade, reputação, preço, política comercial e cumprimento da promessa. E é um ciclo, tá? Ela se reabastece e retroalimenta ao longo do período. Vamos falar um pouco de cada uma brevemente aqui. Por que as pessoas compram, né? Vamos pensar um pouquinho aqui comigo. Se você está numa estrada, indo para a Bahia, né? A gente tinha uma operação lá em Porto Seguro, chega um momento lá, você sai de Minas para a Bahia, você vai encontrar alguns quilômetros de estrada sem quase nenhum posto de gasolina. É meio-dia da sexta-feira, você sabe que o próximo posto está daqui 100 quilômetros. Você está morrendo de fome, está com um filho pequeno dentro do carro, com a esposa dentro do carro. Aí você vê uma placa, PF a R$15, e essa foto desse prato aqui. Por mais que você não goste muito, você estava numa expectativa de tomar um vinho, comer um bife ancho lá, ou um peixe, mas é o que tem. É o que tem, um preço justo, a cara do prato está bonita, eu vou parar, o próximo posto é só daqui 100 quilômetros. Isso é quanto a gente compra por necessidade. E muitas vezes os provedores enfrentaram isso, quando chegaram muitas vezes em algumas cidades que só tinham eles. Hoje não é um cenário muito mais comum, mas aconteceu. Principalmente na migração de rádio para fibra, quem chegou com a tecnologia em primeiro lugar.
Mas tem muita gente que compra pela necessidade, pelo impulso básico, pela necessidade básica de compra, igual o prato de comida. Tirando isso, tirando o Steve Jobs, que é um gênio, não era muito bom com pessoas, mas na parte de criatividade, de tendência de mercado, ele enxergava alguns 20 anos na frente, ele conseguiu transformar uma necessidade em desejo. Né? Em 2008, quem tinha um celular muito bom, em 2007, era um BlackBerry, fazia o maior sucesso. Até a campanha do Obama dessa época foi nesse sentido, que era o celular do Obama, o BlackBerry. Hoje ninguém tem mais BlackBerry, não sei se alguém aqui ainda é fiel, né? Que é aquele teclado super amigável que tinha antes. Mas ele criou uma necessidade, que é ter um smartphone que você faz tudo na tela, que depois virou desejo. E hoje você leva o smartphone para qualquer lugar, até muitas vezes para o próprio banheiro, né? É um companheiro. Então, o que hoje muitas vezes acontece com o smartphone? Ele virou um desejo. Foi uma necessidade. Eu quero ter um celular que é touch, que eu resolvo tudo muito rápido, mas hoje é o desejo. Eu tenho um iPhone X e eu quero o X Max. Basicamente, tem uma mudancinha no processador, a câmera melhora um pouquinho, mas basicamente é o mesmo celular. E por que você compra por desejo? Que aqui a compra começa a ser por desejo. É porque, nesse momento, você, inconscientemente, está comprando ou por um status, que é o aspecto social. Eu quero pertencer a um grupo, eu sou Apple maníaco, eu quero ter celular da Apple, eu quero ter o último lançamento. Ou eu quero ter exclusividade, eu sou o único da minha turma que tem esse celular. Ou porque eu quero o status. Muitas vezes a gente compra por isso inconscientemente. Ou pela fantasia, é quem realmente tem prazer, é aquele que vai comparar a performance de processador, ele vai comparar realmente o detalhe do detalhe, mas a grande maioria compra por um status social. E isso é uma dificuldade. Como fazer isso com produto de telecom, que cada vez está virando mais commodity? Então, esse é o motivo de compra. Então, ou a pessoa compra por necessidade, ou você consegue criar uma fantasia em cima do seu produto, agregar valor para ele virar realmente um desejo. A gente fala muito da Apple, mas a Apple conseguiu fazer isso com bastante primor, assim. Segundo ponto, vamos falar um pouco de reputação. Vou mostrar essa marca aqui para vocês. Não está escrito nada embaixo, além do nome da marca. Eu tenho certeza que, se vocês fizerem uma reflexão bem rápida, o que vem na mente de vocês? Provavelmente luxo, né? Vem riqueza, velocidade, performance. Pode ser que um ou outro tenha tido uma experiência negativa, mas as grandes experiências provavelmente aqui foram positivas. Eu vou passar outra marca bem rápido, tá? Que é o objetivo aqui, mas é só para vocês terem a mesma percepção de marca. Né? Qual seria a percepção? Não vou falar, não posso. Né? Mas está escrito o nome? Assim, está escrito essa empresa faz isso? Não. É uma questão de relação da marca com o consumidor. E ela muda. Talvez, se eu fizesse essa mesma pergunta há 5 anos atrás, a resposta seria positiva. E qual que é a reputação do seu provedor? Você já perguntou para o seu cliente? Como você me enxerga? E aí tem ferramentas fantásticas, por exemplo, o NPS. Uma ferramenta muito simples de aplicar e que eu tenho ela mais à frente, os detalhes, não vai dar tempo hoje, mas quem precisar eu posso passar depois o material complementar, mas que consegue. E tem também focus group, chama o cliente para dentro da sua empresa, pergunta para ele realmente a opinião. E será que a opinião dele é diferente do que vocês estão vendo? Pode ser. Né? Muitas vezes a gente acha que a nossa carinha é esse smile do sorriso e talvez o cliente está com a última visão lá da carinha triste. E aí vocês conseguem começar a entender se estão no caminho certo. Qual será? O cliente está comprando comigo por desejo ou necessidade? Qual que é a minha reputação com ele? Imagine se aquele mesmo restaurante lá do começo, do PF de R$15, se simplesmente você com fome chegasse naquele PF de R$15, parasse no posto de gasolina, na hora que você pisasse dentro da conveniência do posto de gasolina, sai um rato do restaurante. Talvez essa reputação e seu desejo e até a sua necessidade, elas iam cessar naquele momento, porque simplesmente a reputação daquele estabelecimento caiu de uma hora para outra e isso afeta a decisão de compra. Então, vamos agora para o terceiro ponto, preço. Não sei se vocês perceberam,
preço está bem no meio da cadeia. A gente falou de pontos primordiais antes do preço. E cada vez o preço passa a ser uma discussão secundária, porque senão a gente vai ficar em guerra de valor, né? 100 megas por tanto, 300 megas por tanto, e isso não vai ter fim. Ou vai ter um monte de empresa numa condição financeira não legal, né? Porque isso vai comendo a margem da empresa. Mas vamos falar um pouco de preço, que é importante. Vocês pagariam R$300 nesse martelo? Pagaria aí, Rogério? Trezentão, martelo aqui? Cabo de madeira, ó, bem feito. Alô? Bom, eu olhando para ele assim, não pagaria, não. Pagaria, né? Acho que eu não tenho nem esse dinheiro aí para comprar. Não, mas martelo bem feito, cara. Olha a madeira, ó, madeira bonita. Olha o cabo de... É de pau Brasil? É, um negócio fino, cara. Então, martelo para pendurar, não é para usar, não. É. Mas talvez vocês pagariam R$300 na furadeira. Ela tem mais funções, é da Bosch, consegue fazer um monte de parafuso, um monte de coisa. Se você olhar a essência do produto, é quase a mesma. Pregar alguma coisa na parede, né? Ou furar alguma coisa. Mas a diferença é que a furadeira tem valor agregado. E será que o nosso provedor tem valor agregado? E aí eu faço essa pergunta. O que você está oferecendo é condizente com preço versus a percepção do cliente de valor agregado? Vou dar um exemplo, que é fantástico. Para mim, se todo provedor fizer isso, a gente vai estar em outro patamar. Café. Café virou commodity, um saco deve estar 50 quilos, R$450, certo? Café, nada mais que café. Isso aqui, café, nada mais que café. O que mudou aqui? A experiência, o conceito. Né? Uma cápsula bonita, aromas que vêm da África, da região sul da Ásia, né? Com um gostinho da Itália, mas é café. Mas uma cápsula bonita, colorida, você sabe qual que é, você põe de enfeite na sala, no escritório, na cozinha, né? Isso aqui virou enfeite, né? Você chega, oferece para visita, é chique, né? E aí eu faço uma máquina para colocar a cápsula. Olha que legal. Faço você comprar a máquina. Você fica super feliz que ela tem várias cores, preta, amarela, vermelha e vários formatos. E aí eu vou lá e faço uma loja bonita para vender a cápsula. É café, vende no supermercado. Eu faço uma loja lá no shopping Gianópolis, lá, com uma recepção, um modelo de atendimento super bacana, cartão fidelidade, degustação lá na loja. Você entra lá, você já quer comprar, e é uma facada. Se a gente comparar a grama do café, daquele saco de café lá atrás e dessa cápsula, provavelmente deve ser umas 10, 15 vezes maior. Mas ele está agregando valor no produto, na experiência do cliente. E é isso que a gente tem que fazer. Como agregar? Os meus produtos, eu tenho que ter valor agregado. E é muito diferente a percepção de valor agregado. Eu tenho de classe A, classe E de consumidor de vocês. Não é verdade? Ou vocês só atendem uma classe? Não, a gente atende a população em geral. E qual que é o valor agregado para cada classe? Talvez para a classe E não é a mesma da classe A. Já perguntaram isso para o seu cliente? Um ponto bacana aí de reflexão. É a mesma coisa. É um Uno, carrinho bom, leva a qualquer lugar. Alguns têm escada em cima, né? O provedor adora. Tem até disputa de corrida de Uno agora, né? Com escada em cima, né? Eu vi no YouTube, né? Mas todo mundo pode comprar. É o carro mais acessível. Ele tem um valor agregado ok. Ele atende um nicho de mercado. E a Toro? É mais carro, provavelmente. Tem gente que vai falar que no Toro não é caminhonete, né? Que Toyota que é caminhonete. Mas é uma caminhonete. Custa 3 vezes mais. Da mesma fabricante. Mas para atender outro produto com mais valor agregado. Essa é a diferença. Ela tem mais valor agregado e, por isso, consegue cobrar mais caro. Porque a percepção para o cliente de valor agregado é nítida. Igual do martelo, igual do café, igual da Toro. E aí você tem que ter um portfólio diverso para poder atender isso, das mais variadas formas possíveis. Então, a gente falou um pouco de preço. Agora, vamos lá para a política comercial, que é muito importante, que é diferente de preço. Muitas vezes as pessoas confundem política comercial com preço. Mostrei isso, a mulherada que está aqui provavelmente brilhou o olhinho, né? Arezzo, né? Passa na frente da Arezzo. Já vem a marca, sapato de qualidade, né? Design bacana.
E aí a Arezzo faz essa estratégia, né? Põe uma palavra mágica na porta da loja, chamada promoção, né? Quando escreve a palavra promoção, geralmente o consumidor feminino dessa marca já desliga o raciocínio ali e entende que eu tenho uma justificativa para entrar dentro dessa loja. Você está rindo, você deve ser cliente da Arezzo, né? Provavelmente, né? E a gente faz isso, minha mulher faz isso, né? E aí vem aquela palavrinha mágica, o sapato de 430 está por 329. E eu parcelo em 10 de 32. Você saiu do trabalho, você está cansada, você passou e falou, eu mereço esse sapato, eu trabalho para isso. Não é? R$400 é caro, mas está na promoção por 329. E ainda divide em 10 de 32. Eu trabalho, meu salário vale eu comprar esse sapato hoje. E muitas vezes a gente tem que criar a mesma percepção com o nosso cliente de provedor, da vantagem, que ele como consumidor está saindo a vantagem realmente. E é bom colocar vantagem sim, não algo fake, mas alguma coisa que realmente ele tem essa percepção. E os meios de pagamento. Quanto mais meios de pagamento, mais você consegue interagir. Porque, por mais que a gente está numa população totalmente conectada, ainda a maioria dos nossos clientes pagam boleto na lotérica. Você já fez um convênio com o banco, da Caixa, para você, o cliente com o CPF ir lá e pagar o seu boleto, sem precisar levar o boleto? Porque a maioria não tem impressora em casa mais. E a gente esquece disso. E é importante ter cartão de crédito, débito em conta corrente, porque isso facilita a sua relação com o consumidor. E agregar algum benefício extra, né? Aí eu vou puxar a sardinha, plataforma de educação. A gente está com o nosso stand aí para realmente fazer isso e disponibilizar volume e educação para o seu cliente, participação em shows e eventos, né? Cria um programa de fidelidade, que ele vai trocando pontos se ele pagar o boleto em dia, se ele comprar, fazer upgrade de velocidade, armazenamento na nuvem, né? E pacotes direcionados, né? Ao gamer. Hoje você tem lá uma série de caras viciados em videogame, que é até a melhor latência possível e aquilo, mas talvez não tenha a melhor rede interna, talvez ele não entende que o seu provedor tem uma rota específica para aquele CDN que hospeda o jogo. Então, tudo isso é agregar valor. Você pode vender um produto, o pacote gamer, que você dá esses benefícios e deixa claro para ele. Não precisa ficar vendendo só velocidade. Como também você pode vender o pacote cinema, né? O André até fez isso no provedor dele, me mostrou ontem, eu achei fantástico, ficou bem bacana. Então, são alguns dos exemplos, tá? E aqui, para finalizar, o compromisso com a entrega. A entrega é a finalização desse processo de venda. Então, aqui, muitas vezes o cliente ele reza para que a gente cumpra a promessa, principalmente em prazo e pontualidade. Então, prometa algo que você possa surpreender e não decepcionar, né? Okay, esse exemplo aqui que eu dou. Se você vai falar instalação em 4 dias, se você fizer 6, zona da morte. Se você fizer em 48 horas, você é o rei. Você fez antes do combinado. Faça antes do combinado. Comprei esses dias uma panela antiaderente, que custa lá R$300, lá que a minha mulher fez eu comprar, no Polishop. Prazo de entrega, 5 dias. Chegou em 48 horas. Falei, nossa, a Polishop é boa mesmo para entregar. Provavelmente ela sabia que ia entregar em 2 dias. Mas ela soube vender isso. E aí causa experiência positiva. Tem que surpreender. Fazer da relação sua com o consumidor uma relação fantástica. E aí também, quem vai lá instalar, tem que ser condizente com essa experiência. Tá? Eu exagerei um pouquinho aqui, tá? Não peguem a mal. Mas tem que estar bem uniformizado, arrumado. E o seu técnico hoje tem que ser uma extensão da sua experiência. É a sua cara, lá dentro da casa do cliente. Tem que estar bem orientado, esse técnico tem que ser um consultor de experiência do seu cliente. Configurar a TV no Netflix para ele, configurar o celular, recomendar o melhor roteador, porque o que vai mais te dar dor de cabeça depois no pós-venda é a rede interna dele. Tá? E tem muitas coisas adicionais que vocês podem fazer para surpreender. Por exemplo, manda um bilhete para o cliente. Fala como isso é importante para a gente. Isso aqui aconteceu comigo. Eu pedi uma Marmitex, R$15, lá em Poços de Caldas. Era para entregar em 15 minutos, eles entregaram em 10. Tinha todos os meios de pagamento, cartão, ticket de refeição, cheque, dinheiro, tudo que era possível. O motoboy chegou arrumadinho,
com jaleco branco, sei lá como que conseguiu chegar daquele jeito impecável. A comida estava quente, do jeito que eu esperava, da maneira que eu esperava, e ainda tinha um bilhete do dono do restaurante. Obrigado por você deixar eu fazer parte do seu almoço. Não custou nada para ele escrever aquilo. E a minha experiência foi fantástica, eu estou contando ela aqui, já recomendei esse restaurante para umas 50 pessoas. Tá? E isso vai custar zero. Muitas vezes a gente pensa só muito em valor e muitas das experiências são gratuitas. Tá? Tem algumas ferramentas, não vai dar tempo, porque o meu tempo esgotou, e aí eu já vou passar a palavra aqui para o Rogério, mas são os indicadores, pessoas, processo, tecnologia e como contar isso para o seu cliente. E o Rogério vai falar um pouco aí sobre pessoas. Obrigado aí pelo tempo de vocês, espero ter ajudado vocês. Obrigado. Rogério, por favor. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente Breno, o Abílio, e ao ilustre deputado presente também, o Kleber Brasil, Kleber Verde. Kleber Verde. Verde é Palmeiras, né, Kleber? Dizer que é um privilégio poder ter alguém representando aqui essa classe que precisa muito, tá? E cumprimentar o meu moderador Euclides, que representa todos os nossos ISPs no Brasil, que tem o desafio de fazer a conectividade de todo mundo. Grandes amigos, que privilégio estar aqui com vocês de novo para falar de algo que não é pouco desafiador no nosso dia a dia, que é a arte de vender. Só para não atrapalhar... Ô, louco, eu já comecei com menos 13, foi isso? Só para não atrapalhar a questão do Arezo, né? Desculpa, senhoras presentes, mas o Arezo dá para comprar 3 ONU. Então, esqueçam. Né? São 3 ONU para faturar clientes. Você não tem noção como isso é bom. Já era. Bom, e falando em ciência, eu acho que a gente tem que levar em consideração que nós temos sempre 3 verdades. A minha, a sua e, obviamente, a verdade verdadeira. Por isso que a ONU é melhor que o sapato da Arezzo. Né? E aí, essas 3 situações, elas se formam exatamente por um bom senso que eu tenho com os meus costumes, com a minha cultura, com a minha ciência, com o meu estudo, com a minha sabedoria, enfim, com tudo aquilo que eu aprendi na minha vida, pela minha formação, e a junta com a sua. Né? Então, diante de 2 situações de verdade, tanto a minha quanto a sua, nós temos uma outra, que é a verdade verdadeira, que forma exatamente o consenso. E esse ponto é fundamental para que a venda seja efetivada com sucesso. A gente só consegue ter uma qualidade de vendas quando aquilo que nós adequamos, que é o nosso produto, ele faz sentido real para o nosso cliente, para ele ter o contrato firmado. Ora, continuando o assunto aqui, nós precisamos fazer uma mudança de direção, de falar da estratégia, que o Marcos falou aí dos 5 passos, né, para falar do vendedor. E para falar do vendedor, pensa num cara complicado. É vendedor. Né? E por que é vendedor? Porque ele geralmente é tido como a última atividade que se pode fazer na face da terra. O cara que não deu certo em nada, se prepara, vai ser vendedor. Né? A gente não vê assim alguém conhece um vendedor renomado? Mas tem engenheiro renomado, tem médico renomado, né? Tem um monte de gente que é renomada, né, Adriano? Vendedor renomado, cadê? Então, isso traz para dentro desse serzinho que é o vendedor, uma certa frustração. Agora, se vocês querem saber, tem algo mais complicado ainda do que um vendedor a ser contratado no provedor. Sabe quem que é? O dono do provedor contratando um vendedor. O cara, ele faz a seguinte pergunta: já trabalhou com vendas? Já. Já vendeu o quê?
já vendi tudo que você possa imaginar. Então é você mesmo, dá certo. Né? A necessidade é tão grande, Euclides, de colocar vendedor, que a gente acaba fazendo uma entrevista breve do cara, né? Basta que ele tenha sido vendedor da Arezzo, por exemplo, que ele já está bem credenciado. Mas aí o dono do provedor tem milhares de coisas para fazer todos os dias. Sim ou não? E aí, o que vocês têm que fazer? Tomar uma decisão rápida, para que isso efetivamente venha e faça uma certa diferença. Ora, o que os dois podem fazer juntos? Um dono de provedor que não tem a visão de como contratar o vendedor exatamente, junto com o próprio vendedor que não tem nem sequer afinidade com o nosso segmento, ou com o nosso serviço, ou com aquilo que está disposto a prestar. Com certeza, a grande chance deles não se entenderem. E aí existe o negócio que é o ciclo da venda de um vendedor mal contratado ou mal preparado. O vendedor, quando ele começa no nosso provedor, e ele não sabendo e não entendendo efetivamente daquilo que ele tem a fazer como venda de produto ou serviço, ele vai vender para quem ele está próximo. Então vai vender para a família, vai vender para os amigos, vai vender na igreja, vai vender no bar, vai vender onde ele vai. É ou não é? E aí, naturalmente, que o quê? Que uma hora dura 3 meses e esse vendedor vem e depois sai. E não é poucas vezes que a gente vê proprietário de provedor falando assim, cara, eu tenho um problema em vendas. É? E a rede, como é que foi feita? Nós passamos lá, fizemos backbone, carcamos as caixas nos postes, e vocês pesquisaram se ia ter cliente para isso? Como assim pesquisar cliente para isso? Né? Então, o nosso negócio para inverter isso, já começa mudando um paradigma. Meus amigos, não existem vendedores natos. Aquele que fala que vende porque é nato, é bom de lábia, né? É bom de conversa, ele tem habilidades maiores do que os outros, mas isso não significa que ele precisa saber menos do que qualquer outro para poder vender o nosso negócio. Internet hoje seria muito fácil a gente pegar e colocar a banda, o preço e a tecnologia. Aliás, se tem uma coisa que todo mundo pode copiar um do outro, principalmente falando em concorrência interna, me permitam dizer concorrência interna, porque hoje é ISP concorrendo com ISP, né? Se tem uma coisa que a gente entrega de bandeja para o nosso concorrente, na forma de modalidade a ser copiada, é preço, banda e tecnologia. É a coisa mais fácil que se tem de fazer. Então, não existem vendedores natos. Vendedores precisam e devem ser treinados, né, com o sentido de capacitá-los cada vez mais, dentro da linha do quê? De vender o produto? De vender o serviço? Não. Aí é que está o X da questão. 2008, quando o Roberto Lima lá assumiu a Vivo, eu também estava nessa época lá, 2008 não, um pouco antes, acho que foi 2006, ele falava o seguinte, que a Vivo não precisava não precisava vender mais, bastava cuidar da base de clientes. O que ele queria dizer? Que a gente tinha que estar olhando para o cliente, e não exatamente para a tecnologia, para qualquer coisa do gênero. E o que a gente sabe dos nossos clientes hoje? Como é que a gente treina as nossas pessoas para atender os clientes hoje? Se a primeira coisa que, quando chega lá um cliente no nosso provedor, a primeira coisa que a menina pergunta, ou o rapaz oferece, qual bairro que você mora, senhora? Não é mais ou menos assim? Porque se o bairro está lá, eu tenho condição de oferecer plano de fibra. E ainda se não tem fibra, muitas vezes a gente encontra um vendedor falando, seu bairro ainda não tem fibra ótica. Se o senhor quiser, leva a rádio. Então, assim, coisas que naturalmente, por falta de capacitação, a gente acaba fazendo a venda a qualquer custo, né? E, naturalmente, uma coisa que chama muita atenção, gente, é que existe dentro da psicologia uma coisa que se chama modelação.
Nós precisamos criar modelos para que os nossos vendedores, para que nossa força de venda possa seguir e ter um resultado efetivo. Agora, se nós não criamos o modelo, não fazemos a capacitação, qual será o resultado que a gente pode esperar de tudo isso? É preciso que a gente tenha uma referência de falar assim, olha, é desse jeito que eu quero que você faça, dessa forma que a gente precisa fazer, porque é desse jeito que o cliente vai ser fidelizado. Quando a gente pega uma rede de FTTH e que o custo da rede de FTTH é 30% só para fazer a rede, o resto é para ativar cliente, não é isso? 70% do custo é para ativar cliente, e aí não é a primeira, não é a segunda vez quando alguém fala, ô Rogério, quanto mais eu vendo, mais devendo eu estou. Ué, a reserva foi toda para fazer rede, não foi para reservar cliente, e aí naturalmente que isso entra em dificuldade. E aí o modelo de vendas qual é? Vamos abaixar o preço, nós precisamos botar cliente na rede. Então, gente, tenham essa situação como garantia de que uma rede estável, de uma rede projetada, planejada, vem do planejamento que a gente faz antes até de lançar a rede. E se não teve tempo para lançar a rede, tempo para fazer o planejamento antes da rede, então vamos fazer o planejamento agora de como vamos fazer para vender com essa rede que a gente já tem. E não exatamente marginalizando o que é mais custoso para o nosso negócio. E naturalmente que é preciso que, uma vez que, se eu tenho uma equipe de vendas, se eu tenho um modelo, é preciso estabelecer metas. A gente precisa colocar referências. Muitas e muitas vezes eu vejo situações do pessoal me falar, eu estou acompanhando meus indicadores. Aqui. Se não tem meta, como é que tem indicador? Não é? Então, assim, se não tem meta, não tem indicador, daí vai ter métrica. É que nem fita métrica, ficar medindo lá. E quando que é bom, quando que é ruim, o que o planejamento diz, quanto que a gente precisa vender, né? Com qual canal de venda nós vamos fazer, com quais vendedores nós vamos ter. Porque fazer a situação de agora, ela já se inverte a de coisas de 3, 4 anos atrás, que bastava a gente falar que estava passando a fibra ótica. O cliente vinha, agora o cliente vai, né? E vai por uma série de motivos, principalmente voltada para a questão do relacionamento. E a outra coisa extremamente importante, a gente, uma vez que tem meta, uma vez que tem conquista, a gente precisa comemorar, não é? A gente precisa celebrar, fez o gol, junta a equipe e vamos comemorar. Muitas vezes falta até um parabéns da nossa parte para um vendedor, de falar, rapaz, parabéns, você foi extraordinário no que você fez esse mês. Me dá orgulho de ter você na minha equipe. Rapaz, sai dali que ele conta para a esposa, ele conta para a sogra, ele conta para a tia, eu sou o vendedor de lá. Tá certo? Por conta dessa valorização moral que nós estamos tendo aí. Bem, voltando aqui para o ser humano, como todas as pessoas, os vendedores têm sonhos, e isso a gente acaba explorando pouco da nossa equipe, né? Achando que aquele vendedor só serve para ficar como vendedor. Quero dizer para vocês o seguinte, a minha vida em si começou vendendo alguma coisa, que foi cachorro-quente. É óbvio, depois tive que estudar bastante, fazer graduação, fazer pós-graduação, aumentar o desafio da onde tinha que fazer, mas o sonho era chegar onde que eu não tenho nem noção de onde eu posso chegar ainda. Se hoje a gente tem o privilégio de estar aqui, foi porque algum esforço a gente fez também, e esses vendedores precisam ser desafiados por vocês. Vocês precisam colocar desafios que sejam não só meta, mas desafio ligado à vida deles. O que você quer para a sua família? O que você quer para você? O que você quer para a sua formação? Né? Então, todo esse contexto, ele vem dentro de uma coisa que, se a gente pudesse voltar às origens aí, somos todos donos de uma história. E eu, ouvindo a história de todos vocês aqui, é de emocionar em muitos aqui, ao saber que a rede começou sendo montada, e a instalação era feita com a escada
num ombro, um guidão segurando na bicicleta e indo fazer a instalação lá. Entre outras histórias que nós temos aqui, tal qual o vendedor também tem que ter a história dele. Em 98, quando eu trabalhei em provedor regional, que eu fiz a minha primeira instalação, eu jamais imaginaria que depois eu saltaria dali e ia ser um executivo de multinacional também. Então, esse sonho, somos nós que temos que motivar nas pessoas, não só achar que eles vão vir aleatoriamente, tá? Olhando para o meu sonho, né, daí eu posso dizer para vocês que o que me motiva é a minha família. Não sabia que minha família motivava tanto assim. Desculpa, viu? Depois o Breno paga a conta. Eu não sabia. Mas, irmãos, pode deixar que eu estou de sapato, de bota, não vai cortar. Obrigado, família, por ter me passado por essa aqui. Mas olha só o que nos motiva, gente. É saber que a gente pode e tem condições de levar alguém a conquistar muito mais do que simplesmente fazer um contrato. E isso está na nossa mão, de desenvolver pessoas, desenvolver gente. Quantas histórias de vida a gente não consegue transformar a partir do momento que a gente encontra reais motivos do nosso negócio. Então, finalmente, depois de ter quebrado a taça, foi massa. Nunca aconteceu isso aqui não, né? Não? Entrei para a história. Vender com excelência é quando uma organização dedica-se a estabelecer um relacionamento. Relacionamento. E para relacionar-se, a gente precisa conversar, precisa entender, né? Ter atenção, entusiasmo e dedicação. Visando o que quando a gente for fazer a venda? O entendimento do cliente, que ele está ciente daquilo que ele está precisando comprar, junto com a satisfação daquilo que ele quer, porque daí sim ele vai encontrar no prazer daquilo que ele está consumindo a sua alegria, e naturalmente ele acaba virando para nós um multiplicador, um vendedor de cadeia, um vendedor que acaba fazendo a diferença no nosso negócio. Por fim, sejam felizes, né? Agradeço aí a vocês, boas vendas daqui para frente, motiva aquela turma, faz se coçar, né? E principalmente, coloquem metas na vida deles que não sejam só o volume de ativação, coloquem metas para eles também, que eu tenho certeza absoluta, que quando eles partirem também como sonhos daquilo que eles precisam conquistar, eles vão estar fazendo resultados melhores para a nossa empresa. Valeu? Obrigado, Rogério. Eu vou abrir para duas perguntas aí na plateia. E aí, quem tiver alguma dúvida, pode levantar a mão para o microfone chegar. E, antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta rápida, e eu gostaria de uma opinião do Marcos e do Rogério. Sempre os provedores, a gente tem uma preocupação, um dilema, uma dúvida na hora de você definir o rendimento do nosso vendedor. Então, você tem aquela opção: eu pego um vendedor com salário baixo e vou botar uma comissão alta, ou eu dou um salário mais alto e eu trabalho com uma comissão mais baixa. Eu queria só uma opinião de vocês com relação a essa dúvida. Bom, uma boa pergunta essa aí, né? Geralmente, para o provedor, para quem está investindo nisso, fazer uma comissão mais alta, naturalmente, atrai, porque paga pela produção, né? Você remunera pela produção. Agora, olhando no ponto de vista do comportamento, da questão psicológica do vendedor, é natural que ele tenha duas situações. Primeiro, se ele está ganhando pouco, ele não tem as garantias mínimas de vida dele sustentadas por um salário baixo, tá certo? Então, ele já começa preocupado por conta de não ter uma boa remuneração,
tá? Em relação ao trabalho dele. E segundo, que se ele tem uma meta muito alta a ser atingível, né, para poder ganhar um salário mais digno e ganhar um pouco mais, aquilo que deveria ser motivação passa a ser pressão. E aí ele tem um efeito de rebote, né? Ele, ao invés dele utilizar aquela conta para poder fazer ganhar mais, ele tira o foco do cliente e passa a fazer foco na comissão dele. Aí ele deixa de entender as necessidades do cliente e passa a pensar no que ele pode ganhar. E que se ele não vender, ele não ganha. Entende? Então, quando nós estamos num momento aqui, em que o mais importante que se discute é a fidelização do cliente, porque a gente não consegue sustentar a operação sem cliente fiel, na minha opinião, eu acho que as coisas têm que ser muito balanceadas nesse sentido. Ter um salário que dê lá as garantias necessárias para viver, e normalmente também fazer um acelerador para a produtividade, que é um incentivador. Eu acredito em modelos que podem, dentro da mesma equipe comercial, ter diferença. Por exemplo, um gerente de relacionamento que cuida de uma carteira PJ, ele vai gastar muito mais tempo dele em relacionar e manter aquele cliente de alto valor agregado na base, do que provavelmente só com venda nova. Então, acredito que nesse modelo ele tem que ter um salário que seja condizente com esse tempo de atenção que ele vai dar para o cliente. E não tão pressionado somente no input de novos clientes para a base. Já para um vendedor, para uma equipe comercial de varejo, eu acho que a meta ela tem que ser factível e o racional tem que ser discutido. Porque muitas vezes eu vejo isso em erro em todos os setores, não só em provedor. Coloca a meta e fala, ó, sua meta mês que vem é essa. Aí o cara, tá, por quê? Porque eu achei que tem que subir 10%. Porque o meu caixa precisa que suba 10%. Tá bom, mas tem mercado para isso? Tem cliente, tem rede para isso? Então, tem que ser discutido. O racional é esse, se a gente comparar com o ano passado, no mesmo período, a gente vendeu tanto, a gente liberou uma nova área, a gente fez uma ação de comunicação, e aí, se a meta sendo factível, eu acredito que uma remuneração fica atraente. Mas eu também acredito que não tem que ter teto a remuneração. Muitas vezes eu vejo isso muito. Nossa, se o vendedor ganhar 3 mil, ali, 4 mil, ele já está ganhando bem. Não, depende de quanto ele te trouxe. Se ele te trouxe 3 vezes mais, deixa sem teto, você limita no percentual, mas libera o teto. Porque senão ele vai fazer um efeito interessante, chama venda no bolso. Ele pega a venda, já bateu a meta do mês e coloca no bolso, espera o mês que vem rodar, para ele já começar o mês bem. Então, eu acredito nesses 2 modelos. Obrigado. Uma pergunta? Bom dia a todos. Eu me chamo Leonardo Figueroa, eu sou da Linet, de Vitória da Conquista, e tenho uma empresa de desenvolvimento de software em Salvador, opinimais.com. Tá? Minha pergunta é para o Marcos, ele abordou a questão do NPS, e a ferramenta que a gente trabalha na parte de desenvolvimento de software no opinimais.com, a gente aborda justamente essa questão de avaliação dos clientes. E também você vê essas questões do índice NPS. Então, eu queria entender como é que você avalia a importância do NPS, principalmente para os provedores de internet, para poder fazer a tomada de decisões importantes e estratégicas para as empresas. Obrigado. Tá. Leonardo, né? Leonardo, o NPS, para mim, ele é uma visão geral mais superficial em relação à nota do seu provedor, como ele está indo. O NPS faz uma pergunta simples. Se você recomendaria, é uma única pergunta, se você recomendaria aquele provedor ou aquele serviço para um amigo ou familiar. É essa a pergunta, né? E aí, se você, dependendo da nota, você vai ter clientes detratores, quer dizer, que falam mal da sua marca, e clientes promotores que falam bem. Quem está no meio ali é descartado nessa metodologia. Então, com isso, você consegue ter uma nota geral. Eu falo assim que é o GPS é o Waze do provedor, né? Você sabe, tô indo nessa rota, mas você depois precisa de pesquisas complementares com o cliente para saber aonde está o problema. Quanto a sua nota naqueles clientes detratores, o que eu faço mal? E nos clientes promotores, o que eu faço bem? Que muitas vezes a gente foca no mal, mas esquece de perguntar o que a gente faz bem para a gente reforçar o que faz bem. Então, aí eu aconselho a fazer focus group, levar cliente para dentro da empresa e fazer uma rodada com café para que ele dê opinião. Você pode fazer pesquisa de pós-venda por meios digitais para aí você complementar e entender o motivo. Mas eu acho o NPS, ele dá o norte e ele é uma pesquisa muito simples. Ninguém tem muita paciência para responder aquele questionário de 20 perguntas.
É uma pergunta única e simples, e depois você vai entrar no detalhe com essas outras possibilidades. Se me permite só acrescentar uma coisa, Leonardo. Eu acho que o NPS é uma ferramenta guia, né? Lembrando que as nossas ações, elas muitas vezes não vão ao encontro dessa medição, porque nós estamos vendo o comportamento daqueles que estão opinando se sim ou se não, né? E nem sempre é o assinante, nem sempre é o contratante. Então, a nossa eficiência para agir com o NPS, com os resultados em cima disso, vai ser atingir primeiramente quem está emitindo opinião e depois, naturalmente, na sequência, quem é o assinante, que pode efetivamente participar de um processo de transformação da decisão estratégica. Obrigado. Mais uma pergunta? Olá, bom dia. Meu nome é Otávio, eu sou da Speedway de Belo Horizonte. Voltando ao assunto da remuneração do vendedor, eu queria saber o que vocês acham sobre o pagamento de recorrência pela manutenção de clientes da base. Se isso provoca muita acomodação do vendedor ou se realmente torna um estímulo para poder crescer a base e, obviamente, a remuneração do vendedor, ela poder extrapolar qualquer teto que tem anteriormente. Eu acredito que Otávio, eu acredito que ela é bem importante, tá? A remuneração recorrente por carteira, só que você tem que saber o peso, né? Aí você tem que olhar a realidade da sua equipe, do cliente que ele está atendendo e do tamanho da carteira, para você ser justo também. A gente tem o hábito de colocar a carteira maior em quem tem o maior desempenho. Muitas vezes, isso também pode desequalizar com o resto da equipe. Eu acho importante, sim, eu aplicaria, mas com peso relacionado ao desafio. Se o tema dele é mais relacionamento e manutenção da base, você sobe esse peso. Se ele tem que fazer meio a meio, manutenção e aquisição, você equilibra. E se for ao contrário, você também faz na mesma proporção. Mas eu acho que é bem aderente, eu usaria. Assim. É para eu falar também? Então, é o seguinte, eu acho que vale a recorrência para negócios corporativos, para jurídico. No varejo, não. Acho que, em vários exemplos que a gente tem de vendedor que recebia por recorrência, ele parava de fazer prospecção e, naturalmente, não estimulava mais vendas, por conta que ele já tinha uma garantia de remuneração vindo através da recorrência. Então, eu acho extremamente importante pensar em recorrência quando a gente vai para cliente corporativo, pequenas e médias empresas, né? Desde que aquela carteira possa ser trabalhada no potencial de desenvolvimento contínuo do negócio. Ou seja, com aquele volume de clientes, eu consigo estar agregando novos negócios naquela cliente. Para o varejo, eu não aplicaria. Tá? Bom, pessoal, eu vou ter que finalizar o painel. Nós temos os contatos dos nossos palestrantes, a apresentação vai estar disponível na área do nosso associado, do nosso site. Ressaltar da importância desse assunto, não pode fugir da nossa visão, e agradecer ao Rogério, ao Marcos, pela excelente participação, e a vocês, que disponibilizaram o tempo de vocês e a preocupação que todos estão na evolução dos nossos negócios. Muito obrigado. Valeu. Obrigado.